Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária, tudo bem? Hoje é quinta-feira, dia 23 de fevereiro de 2023 e nós vamos juntos novamente dar continuidade aqui ao nosso trabalho de jornada de cura da nossa criança interior através dos ensinamentos de um curso em milagres. Então começamos o nosso vídeo de hoje com a nossa lição. Estamos na primeira revisão, na quarta lição da primeira revisão, lição 54, e as ideias para a revisão de hoje são: lição 16, eu não tenho pensamentos neutros. Lição 17, eu não vejo coisas neutras. 18, eu não estou sozinho ao experimentar os efeitos do que vejo. 19, eu não estou sozinho ao experimentar os efeitos dos meus pensamentos. E por fim, a lição 20, eu estou determinado a ver, né? Então aí nós retornamos para a lição 16, eu vou ler os comentários, vou ler o texto do livro de exercícios e a gente faz alguns comentários, né? Então, eu não tenho pensamentos neutros. Pensamentos neutros são impossíveis, porque todos os pensamentos têm poder, né? O nosso universo, ele é criado a partir do nosso conteúdo mental. Nós já sabemos disso. Eles farão um mundo falso ou me conduzirão ao mundo real. Então, se os meus pensamentos são ilusórios, se eles são egóicos, eles vão construir um mundo falso para mim. Se eles são reais, se eles são os pensamentos que eu compartilho com Deus, eles me trarão um mundo real. Mas os pensamentos não podem ser sem efeitos, né? Da mesma forma que o mundo que vejo surge dos meus erros de pensamento, o mundo real surgirá diante dos meus olhos à medida em que eu permitir que os meus erros sejam corrigidos. Acho que apareceu um gato aqui atrás, não foi? Apareceu. Oh, Jesus! Meus pensamentos não podem deixar de ser verdadeiros ou falsos. Eles têm que ser um ou outro. O que vejo me mostra o que são. Então vejam bem, aqui ele está falando da mente no estado ilusório de separação, né? Então eu tenho a mente certa e tenho a mente errada, né? Então a minha mente certa, ela vai me mostrar um mundo real e a minha mente errada vai me mostrar um mundo do ego, né? Um mundo de sofrimento, um mundo de dor, um mundo onde ninguém compartilha nada com ninguém, um mundo de egoísmo, né? Um mundo de doença, pecado, medo, culpa, vergonha, não é isso? Aí, qual é a imediata consequência disso? Eu não tenho pensamentos neutros, então eu não vou ver coisas neutras, né? O que eu vejo testemunha o que penso, né? O que eu vejo dá testemunho daquilo que está dentro da minha mente, do meu conteúdo mental, não é isso? Isso nós aprendemos exaustivamente ao longo da nossa jornada de 2022, né? Se eu não pensasse, não existiria, porque a vida é pensamento. Que eu olhe o mundo que vejo como a representação do próprio estado da minha mente. Sei que o estado da minha mente pode mudar. E assim sei também que o mundo que eu vejo pode também mudar. Então, se o mundo que eu vejo, ele está sendo criado a partir do meu conteúdo mental, se o meu conteúdo mental é a força motriz por trás do mundo que eu vejo, por quê? Porque eu estou projetando o meu conteúdo mental e logo após isso percebendo esse conteúdo mental que está vindo para mim, né? Que me está sendo mostrado como num espelho. Então, o que eu preciso fazer?
apenas modificar o meu conteúdo mental. E esse apenas aqui é a maneira de falar, porque isso não é simples, né? E Jesus nos dá uma jornada de 1 ano de correção mental, que é o livro de exercícios, né? E aí o que eu quero falar para vocês aqui é que com relação ao que a gente está fazendo, né, de observar as nossas infâncias, segurando nas mãos de Jesus, porque é basicamente esse o propósito desse trabalho. Nós queremos olhar para as nossas infâncias, para as nossas crianças feridas, segurando nas mãos de Jesus, né? Então, o que eu vou perceber? Eu vou perceber que aquela infância que eu tive era a projeção do meu conteúdo mental no momento em que eu nasci. Tinha 1 ano, tinha 2 anos, tinha 7 anos, tinha 15 anos, né? E aí vocês falam pra mim, mas Jaque, como assim uma criança inocente? Ela traz, por exemplo, uma criança inocente, ela chega nesse plano e ela tem um câncer no cérebro. Como isso é possível? Resultado dos karmas de vidas passadas, né? O que nós vivenciamos nas nossas infâncias, tanto de bom, porque óbvio que vivenciamos coisas maravilhosas, lá vai ela pra varanda miar, porque a outra tá na casa da mãe da minha amiga, que é aqui do lado. Ela fica lá miando, de saudade da outra. Enfim, então, voltando, né? Esse conteúdo mental que eu projetei quando eu era criança, ele era o meu conteúdo mental de várias e várias e várias vidas. Não de todas, porque quando a gente está lá no plano espiritual, a gente seleciona alguns temas para vir aprender na nossa vida atual, né? Então, foram os temas pertinentes, foram os conteúdos mentais pertinentes àqueles temas que eu decidi trabalhar. E todos vocês devem ter um tema favorito na vida de vocês, que é a causa de uma maior aflição, digamos assim. Todos nós temos um tema que é o principal, né? Enfim, consequência dos nossos atos e pensamentos de vidas passadas, tá? Aí ele diz assim, e essa lição é importante: eu não estou sozinho ao experimentar os efeitos do que vejo. Se eu não tenho pensamentos privados, e nós vimos isso ontem, né? Não posso ver um mundo privado. Então eu tô numa ilusão coletiva. Eu não tô numa ilusão coletiva. Se eu saio daqui com a minha amiga, eu e ela vamos ver as mesmas coisas, né? E a pessoa que estiver lá com a gente vai ver a mesma coisa também. Então a gente tá em algum nível numa ilusão coletiva, num holograma coletivo, criado pelos inconscientes individuais, mas também criado pelo inconsciente coletivo, né? Ou pelos inconscientes coletivos, porque a gente vai ter várias gradações, como a gente já falou sobre isso no ano passado, né? Até mesmo a louca ideia da separação teve que ser compartilhada antes que pudesse formar a base do mundo que vejo. No entanto, aquele compartilhar foi o compartilhar do nada. Por quê? Porque foi o compartilhar de uma ilusão. Então, quando eu compartilho uma ilusão, eu estou compartilhando o nada. Concordam comigo? Posso também invocar os meus pensamentos reais que compartilham tudo com todos. Aí os meus pensamentos reais são aqueles que eu compartilho com Deus. Não é, meu amor? Você quer vir aqui aparecer no vídeo? Quer? Você quer aparecer no vídeo? É isso? Eu vou mostrar você para as pessoas porque você realmente é muito bonita. E acho que tem um monte de gente que gosta de gato aqui. Deem uma olhada nessa coisa fofa. Ai, gente, parece um urso de pelúcia. Ela chama Nina. Não é, ursinha. Pronto, já apareceu no vídeo, agora vai sossegar. E agora eu fico com a cara cheia de pelo e não consigo gravar o vídeo. Bom, da mesma forma que os meus pensamentos de separação convocam os pensamentos de separação dos outros, por que os meus pensamentos de separação convocam os pensamentos de separação dos outros? Porque existe uma lei universal, né, uma lei mental aqui nesse metaverso, que diz que o semelhante atrai o semelhante.
Então, se eu estou no meu ego, compartilhando meus pensamentos egóicos, eu atrairei para a minha volta pessoas que estão no ego delas, né? Compartilhando os pensamentos dos egos delas, não é isso? Muito bem. Então, assim também os meus pensamentos reais despertam os pensamentos reais nos outros. Então, quanto mais eu me habituar a ficar na minha mente certa, mais eu vou provocar naqueles que tiverem a sorte de estar perto de mim, né? Na verdade, essa sorte não existe por causa dessa lei do semelhante que atrai semelhante, mas eu vou despertar nessas pessoas essa mente certa. Um pensamento de amorosidade, né? Um pensamento de partilha, um pensamento de gentileza e educação, né? Ontem eu fui ao shopping passear e aí na hora que eu estava entrando no banheiro, uma moça jovem, ela estava saindo do banheiro. E no que ela veio saindo, eu segurei a porta para ela passar. E ela me agradeceu e me pareceu muito surpresa. Mas, gente, se nós nos habituarmos a sermos gentis com os outros, nós obrigatoriamente estaremos transformando o nosso mundo ilusório em um mundo mais gentil. Concordam comigo? Então, nessas aparentes bobagens, a gente está contribuindo para transformar o mundo num lugar melhor, né? A gente está contribuindo para que essa consciência de quinta dimensão, que é a consciência da amorosidade, que é a consciência dos interesses separados, que é a consciência do respeito ao próximo, que é a consciência de que eu não quero que fazer ao outro aquilo que eu não quero que façam a mim mesma, a gente está fazendo com que essa possibilidade, né, com que essa onda essa probabilidade, essa onda colapse mais rapidamente, né? Vocês sabem disso, né? Vocês sabem muito bem disso. Não tô falando aqui de nada que vocês vão achar estranho. E o mundo que os meus pensamentos reais me mostram despontará na sua vista, quer dizer, na vista dessas pessoas que estão perto de mim, assim como na minha, né? Lembrando que eu e o outro somos um. Por mais que essa ideia nos desgoste num primeiro momento, né? Então vamos pegar, anteontem eu estava lendo um comentário aqui no YouTube e a minha querida spec ouvinte, ela falou assim, não, Jaque, de um vídeo antigo, né? Ela falou, já estou fazendo a oração para a proteção e para o bem-estar do meu anticandidato. Ela estava falando da questão da eleição presidencial, né? E ela, obviamente, viu a lição agora atrasada, mas já começou a fazer a oração para o anticandidato dela. Então, pegando esse exemplo do anticandidato, eu e o anticandidato somos um, né? Então, que eu possa orar para que se manifeste o ser real na mente do meu anticandidato. Que eu possa orar enviando amor, enviando bênçãos, enviando energias de luz e positivas para aquela pessoa, né? E aí, mesmo que aquela pessoa continue durante algum tempo mostrando uma expressão na matéria que não seja condizente com o ser real dele, essas ondas que essa pessoa emite, elas nem vão chegar perto de mim, porque eu estou vibrando positivamente por esse ser que simplesmente se esqueceu de quem é temporariamente, assim como eu e você também nos esquecemos de quem somos temporariamente, e estamos nessa jornada de retorno ao nosso lar. E que lar é esse? A mente de nosso pai, na verdade, de onde nós nunca saímos. Mas como nós achamos que saímos, então a gente tem que fazer essa jornada de volta, né? E eu peço a vocês um pouco de desculpa aí com o barulho, mas tá tendo uma manutenção aqui em cima, tá? Lição 19. Eu não estou sozinho ao experimentar os efeitos dos meus pensamentos. Ora, se eu não estou sozinho ao experimentar os efeitos do que eu vejo, então eu não estou sozinho ao experimentar os efeitos dos meus pensamentos. Porque o que eu vejo é o que eu já projetei, é o que eu percebo. Lembram? A percepção dá lugar à projeção?
Ou a projeção dá lugar à percepção? Eu primeiro projeto o meu conteúdo mental, depois eu percebo. Ou se percebo, né? Vamos nos lembrar dos algoritmos do telefone celular, né? Eu e a minha amiga aqui conversando sobre uma determinada marca de cosméticos que ela gosta muito, da qual ela gosta muito. E ela é esteticista. E aí começa a aparecer no meu Instagram e no dela o quê? Propaganda daquela marca de cosméticos. Porque a gente estava falando o nome da marca, né? E aí você começa a falar que você quer ir viajar para o Caribe. E aí começam a aparecer um monte de propagandas de pacotes de viagens para você ir para o Caribe, né? E assim é esse nosso algoritmo tridimensional. Ele tá o tempo inteiro mostrando para nós, nos espelhando, nos trazendo o conteúdo da nossa mente. O pulo do gato aqui é a gente entender que 95% do conteúdo da nossa mente está no inconsciente. E é isso que o livro de exercícios faz com a gente. Por mais bizarras que as lições sejam, as lições estão atuando lá no fundo, nas profundidades do meu inconsciente, né? E aí eu estou fazendo a minha limpeza lá no fundo, é que nem o Ho'oponopono. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Eu tô limpando lá no inconsciente, né? Vamos supor que eu estivesse limpando uma casa, eu tô limpando o porão da casa, eu tô limpando o sótão dessa casa, tá? O que não está à vista, o que está no meu inconsciente, é isso que está sendo limpo. Por isso que é importante eu praticar a lição, mesmo que eu não concorde, que eu não entenda, que eu ache bizarro, não tem problema, eu tô praticando a lição, né? Não estou sozinho em nada. Tudo o que penso, ou digo, ou faço, ensina a todo o universo. Por quê? Porque a filiação é una, porque a filiação é uma só, né? Um filho de Deus não pode pensar ou falar ou agir em vão. Ele não pode estar sozinho em coisa alguma. Portanto, está em meu poder mudar todas as mentes junto com a minha, pois o meu poder é o poder de Deus. Porque se eu e os meus irmãos somos um, quando eu modifico a minha mente, eu modifico a mente de todos os meus irmãos. Vocês lembram que eu falei para vocês que eu estava lá no seminário pedindo ao Divino Espírito Santo que tudo que eu recebesse ali chegasse a cada um de vocês que me assiste? Nós somos todos um. Vocês se lembram que no Manual dos Professores tem aquela pergunta que Jesus responde assim: quantos professores de Deus são necessários para salvar o mundo? Apenas um. Eu sou suficiente. Porque todos vocês são partes da minha mente. Quando eu olho lá para o anticandidato ele é parte da minha mente, né? O próprio anticristo, né? E hoje a gente já vê que já tem vários, né? O próprio anticristo que está aí no planeta já começando a causar os rebuliços deles, né? Eles estão... Opa! Ele também é parte da minha mente. Então vamos virar esses cidadãos de cabeça para baixo, para que eles possam manifestar aqui nesse holograma o ser real deles. Então a gente não precisa odiar ninguém, a gente não precisa amaldiçoar ninguém, a gente não precisa tentar transformar, impressionar, curar, salvar ninguém. Nós só precisamos nos lembrar que eu e o outro somos um. Eu e o outro somos um. Então eu pego a imagem desse anticandidato que está aqui na minha frente, que vocês já sabem quem é, e hoje eu mando luz e amor a ele. Peço que o Divino Espírito Santo o abençoe, o ilumine e o traga de volta à razão, porque no ser real dele, ele é o Filho de Deus, perfeito, inteiro, completo, maravilhoso e isento de pecado, né? E talvez a grande lição seja essa, seja a gente parar de se apegar aos resultados e nos apegarmos à lição. Então, se a lição é essa, é porque eu que estou vivendo nesse universo aqui agora, junto com vocês, eu preciso aprender a abençoar. Eu preciso aprender a curar, eu preciso aprender a ver com os olhos de Cristo, eu preciso aprender a ver além e a ver a manifestação, a identidade crística do outro. Nina, você não vai lá, sua avó não quer você lá. Vem ficar aqui comigo enquanto eu gravo o vídeo.
Daqui a pouco eu levo você lá. Eu estou determinado a ver. Reconhecendo a natureza compartilhada dos meus pensamentos, eu estou determinado a ver. A ver o que, gente? A ver além, a ver com os olhos do Cristo, a ver com os olhos do perdão, a ver com os olhos do amor, a ver que mesmo o mal feito que o outro faz na minha vida me ensina algo. Por quê? Porque eu entrego o mal feito que o outro faz na minha vida nas mãos do Divino Espírito Santo. Peço que o Divino Espírito Santo use esse mal feito para os propósitos dele, Espírito Santo, para curar e corrigir a minha mente, para que me dê a expiação, que é a correção da minha mente. Vocês concordam comigo? Não é isso? A nossa função aqui não é essa, né? Muito bem. Nina, venha cá, Nina. Reconhecendo a natureza compartilhada de meus pensamentos, eu estou determinado a ver. Quero olhar para as testemunhas que me mostram que o pensamento do mundo mudou. Quero contemplar a prova de que o que tem sido feito através de mim tem capacitado o amor a substituir o medo, o riso a substituir as lágrimas e a abundância a substituir a perda. Então, o que é importante a gente se lembrar aqui nessa prática? Que Deus, aqui na terceira dimensão, nessa Matrix, no metaverso, ele só pode fazer por mim, para nós, através de mim, através de você, através de nós. Então, nós vamos ter que ser a voz por Deus nesse mundo, os olhos de Deus nesse mundo, as mãos de Deus para a gente poder construir algo de belo nesse mundo, né? A força, a capacidade mental de Deus, não é? A gente vai ter que levantar de manhã e fazer alguma coisa boa em prol do próximo, né? Eu cheguei aqui, deixa eu acabar de ler. Quero olhar para o mundo real e deixar que ele me ensine que a minha vontade e a vontade com V maiúscula de Deus são uma só. E a vontade de Deus para minha vida é a felicidade perfeita. Então, meus queridos, a minha vontade e a vontade de Deus são uma só. E só isso. Nina. Gente, a Nina é muito fofa. Ela é uma vira-lata misturada com persa e misturada com siamesa. Ela é muito fofa. Vocês viram, né? E tem mais duas. Né? Ontem aconteceu uma coisa muito curiosa comigo, né? Eu cheguei aqui anteontem, né? E aí a minha amiga me mostrou uma pilha enorme assim, uma pilha de uns 40 centímetros de revistinhas da Setionoye que ela precisava divulgar e ainda não tinha divulgado. Porque a gente na Setionoye, a gente divulga o ensinamento distribuindo revistas, né? Então a gente tem cota de revistas que a gente paga e a gente distribui. E eu distribuo lá no Rio, eu distribuo as minhas e a dos meus amigos, né? Eu boto na mala do meu carro e saio distribuindo pelas lojas de conveniência dos postos de gasolina. Muito bem. Aí ela falou, olha amiga, tem um monte de revista aqui que eu ainda não divulguei, isso tá tudo entulhando aqui minha casa. Aí eu fui pro shopping e acabei me demorando muito mais no shopping do que eu ia me demorar. Eu ia voltar para casa de metrô, acabei resolvendo pegar um Uber e um motorista de táxi do Uber começou a me perguntar o que eu estava fazendo em São Paulo, onde eu morava, não sei o que. Eu falei que era turista e aí ele começou, vocês vejam que coisa, né? Ele começou a dizer pra mim que ele estava muito sem dinheiro. E aí eu comecei a fazer propaganda lá dos ensinamentos lá do grupo de prosperidade da Setionoye e falei pra ele assim, meu senhor, eu tenho uma pilha, minha amiga na casa de quem eu tô hospedada, ela tem uma pilha de revistas. O senhor quer que eu lhe dê as revistas? Aí o senhor já fica divulgando aqui pra quem pegar o Uber, o seu carro. Aí ele falou pra mim, é claro que eu quero. Aí eu falei, então o senhor vai fazer o seguinte, o senhor para o carro que eu vou pegar as revistas e lhe dar. Aí eu liguei pra ela do celular e falei pra ela, amiga, desce as revistas, deixa com o porteiro, que quando eu chegar eu vou entregar as revistas pro motorista de táxi. Aí ela falou assim, mas você vai levar tudo? Eu falei sim. Eu perguntei pra ele se ele distribui tudo, ele falou que sim.
Aí ela pegou, deixou as revistas, eu peguei com o porteiro, entreguei pra ele uma pilha assim, sem brincadeira. Uma pilha de 0,5 metro de revistas. Devia ter umas, sei lá, umas 350, 400 revistas ali. Menos, talvez, umas 250 revistas. Aí ele falou, não, a senhora bota aqui no banco da frente, pode ficar tranquila que eu vou distribuir tudo. Ele saiu daqui felicíssimo. Eu subi felicíssima. E ela ficou felicíssima, porque ela precisava distribuir aquilo e não tinha distribuído. Né? Então, quantas mentes aquele homem vai iluminar no carro dele? Quantas mentes? Né? O mestre, né? O mestre Masaharu Taniguchi da Seichonoye, no entendimento dele, assim como no entendimento de Jesus em Um Curso em Milagres, a salvação é um empreendimento do despertar de consciência dos nossos irmãos. É exatamente aquilo que Jesus falou aqui nessa lição anterior, né? No momento em que eu começo a ter os pensamentos da minha mente certa, eu começo a estimular quem está à minha volta a acessar a mente certa também, né? Então ele fazia isso divulgando o ensinamento através de revistas. Ele fazia as revistas, ele mandava imprimir com o dinheiro dele e assim ele deu início ao movimento internacional de paz pela fé, que é o movimento da iluminação da humanidade, chamado Seichonoye. Né? E eu digo pra vocês, por que eu falo da Seichonoye aqui no nosso canal? Pra fazer propaganda? Nem tanto, ainda que esteja funcionando e eu acho isso maravilhoso. Mas eu falo pra vocês porque realmente é muito igual a Um Curso em Milagres. É muito igual, é a mesma coisa. Só os termos são diferentes, né? Então, quando eu falo para vocês aqui do seu ser real, que é a expressão que Jesus usa no curso, ele fala lá da imagem verdadeira, né? Então, assim, hoje, que você possa levantar hoje e fazer o bem, sem se importar se aquela pessoa vai te retribuir. Não importa. O que importa é que você tocou a mente de um ser humano, com a sua sabedoria, conhecimento, amorosidade, gentileza, o que for, tá bom? Vocês hoje, gente, aula 54, terceiro ano. Nós temos mais de 900 vídeos hoje nesse canal. Nós temos alguma coisa como 600 horas de conteúdo. Tá? Então você hoje, com todo esse aprendizado que você já teve, cara, você já é um mestre, você já pode sair por aí iluminando uma porção de mentes. E aí você vai falar assim pra mim, não, Jaque, você não me conhece, a minha vida tá de cabeça pra baixo. Eu vou iluminar a vida de quem? E eu vou dizer pra você, eu tenho um monte de situações na minha vida que eu ainda preciso resolver. Nem por isso eu vou deixar de vir aqui fazer os vídeos pra vocês, porque era isso que eu pensava antes de ter coragem de falar aqui, de divulgar no YouTube. Eu falava assim, gente, mas tem tanta gente maravilhosa que já tá ensinando, e eu tenho tantos problemas na minha vida, eu tenho tantos defeitos de caráter, eu sou tão imperfeita, eu já tô querendo aqui matar a gata porque ela não para de miar. Ô Nina, psh, para, tô gravando vídeo, Nina. Não, para. Né? Então assim, mas eu tenho algo para ensinar? Claro que eu tenho algo para ensinar. E claro que vai chegar um momento em que você não vai mais precisar de mim, aí você vai passar de ano, você vai para outro aprendizado, né? Mas nós precisamos nos lembrar de que nós precisaremos do nosso Mestre Jesus até o dia em que a gente conseguir essa ascensão para a quinta dimensão. E quando a gente conseguir, a gente vai continuar aprendendo com ele, mas um pouco mais perto dele, né? E eu quero ler para vocês um negócio que eu não vou achar agora no meu caderno. Eu vou ler amanhã quando eu chegar no Rio, tá? Sobre o milagre que aconteceu lá no nosso seminário, né? Um textinho que ele falou sobre o milagre e que eu anotei. Tá? Então passamos agora finalmente para a reflexão do dia 54 do livro A Year of Miracles, Daily Devotions and Reflections, da Marianne Williamson, tá?
Um ano de milagres, devoções e reflexões diárias, dia 54. Não há limites para o meu potencial, porque eu sou ilimitado em Deus. Então, no meu corpo, eu sou absolutamente ilimitada. Na minha mente, no meu espírito, eu sou absolutamente ilimitada. Então, é sobre isso que a nossa mestra Marianne nos fala hoje. Aí ela diz assim: em cada um de nós está o potencial, jaz o potencial ilimitado, nem mais, nem menos em mim do que em qualquer pessoa. Então a gente se volta para um ensinamento que é: se eu estou me achando mais do que o outro, eu estou no ego. Se eu estou me achando menos inferior ao outro, eu estou no ego. Não é isso? Então, quando eu entendo que eu sou única e que eu tenho a minha perfeição inerente, assim como o outro tem a perfeição inerente dele, pronto, saí do ego. Eu sou única, para que eu vou me comparar? Eu não vou me comparar. Ah, já que o outro professor ele tá falando assim assado. Ah, que maravilha, que legal. Que maravilha, sensacional. Você gosta de estudar com ele? Isso é maravilhoso, né? Ele é maravilhoso, eu sou maravilhosa. Eu sou maravilhosa para mim, eu sou maravilhosa para os meus spec ouvintes, para os meus alunos. Quem não tem sintonia comigo, busca outro. Mas não é porque eu seja pior do que o outro, ou não é porque eu seja melhor do que o outro. É porque o nível de compatibilidade não é comigo, é com o outro. E se eu começar a observar, a olhar, ter esse ponto de vista para os meus relacionamentos, sejam eles amorosos, ou de amizade, ou de família, o meu sofrimento vai diminuir muito, né? Não me vejo mais como certa ou errada, que é uma coisa muito do ego. O ego sempre quer estar certo. Me vejo sim como compatível ou incompatível. Com o fulano, com o parente, com aquele amigo. Ainda somos compatíveis? Maravilhoso, ainda temos uma jornada juntos. Estamos num grau maior de incompatibilidade, vamos reduzir o nosso contato, o nosso tempo juntos e continuar nos amando à distância. Não é isso? Muito bem. Hoje eu aceito com humildade e graça o fato de que isso é assim, seja assim, né? Que eu tenho potencial ilimitado em Deus. Deus é grande e Deus está vivo em mim. Eu me abro para receber o seu espírito, a sua sabedoria e o seu poder no dia de hoje. Que hoje eu não seja limitado por nenhum pensamento de que eu sou menos do que aquilo que ele me criou para ser. E o que ele me criou para ser? O Filho de Deus, perfeito, inteiro, completo, maravilhoso, isento de pecado, tá? Eu não sou nem mais nem menos do que isso. Eu sou a expressão da perfeição de Deus, porque eu ainda sou como Deus me criou, eu não sou esse corpo. Eu não sou um avatar de jogo. Eu não sou. Eu tenho um corpo porque eu preciso desse corpo para me expressar nesse mundo material. É como se eu fosse mergulhar e colocasse o meu escafandro lá, minha roupa de mergulho. Eu vou usar aquilo enquanto eu estiver mergulhando, eu preciso. Quando eu saio do mar, eu tiro aquela roupa toda, né? Quem eu sou? A minha roupa? O meu escafandro? Ou aquele corpo que saiu lá? Não é? Peraí, deixa eu ver isso aqui, uma boa tradução. Hoje eu me esforço para ser a incorporação viva do amor de Deus. Ainda que eu possa falhar algumas vezes, eu sei que o seu Espírito sempre me guiará de volta à verdade que vive dentro de mim. Que cada passo que eu dou possa ser um passo em direção ao amor. Que cada passo que eu dou possa ser um passo em direção ao amor. Que cada passo que eu dou possa ser um passo nessa minha jornada para que eu possa voltar para casa.
O meu lar em Deus. O meu lar na mente de Deus. De onde eu nunca saí. Nunca se esqueçam disso. Nós nunca saímos. A nossa jornada de volta é uma ilusão dentro do mundo de ilusão. Eu nunca saí, eu estou no lar de meu pai aqui e agora. Mas como eu acho que saí, eu preciso me esforçar para voltar. Linda! Né? É só isso. É só isso tudo. E é a prática no nosso dia a dia. No nosso dia a dia, no nosso dia a dia, tá? Então a gente vai ler um pouquinho aqui do livro Forma e Conteúdo, Sexo e Dinheiro, do Dr. Kenneth Wapnick, né? A prática de um curso em milagres. Muito bem. Novamente, o ego utilizou o sexo e o dinheiro para desviar a nossa atenção para o mundo e para o corpo, para longe das nossas mentes. Mas, quando nós finalmente elevamos as nossas mãos para o alto, em desespero, dizendo: por favor, socorro, deve haver uma outra forma de olhar para isso. O que a Helen Schucman fez, né? As preocupações que têm sido tão essenciais à separação do ego, agora se tornam importantes aspectos do plano do Espírito Santo para a expiação. A atenção que foi focalizada do lado de fora, agora pode ser voltada para o lado de dentro, onde nós começamos a tomar consciência de que o problema que nós estamos experienciando do lado de fora não está realmente do lado de fora de forma nenhuma, mas dentro das nossas mentes. Eu mencionei anteriormente sobre a insistência de Freud na sua teoria sobre o sexo e que isso era devido, fortemente às suas raízes na biologia, que tinham grande importância para Freud. Por que tinham grande importância para Freud? Porque Freud era um médico, né? Freud era um médico neurologista. A biologia quer dizer o corpo, o que nos ajuda a compreender por que nós estamos tão preocupados, se não obsessivos, com os assuntos envolvendo sexo e dinheiro. Esses objetos conflituados das nossas preocupações corporais, novamente, nos ajudam a voltarmos para o conflito real, que nada tem a ver com o físico. Usar os outros para satisfazerem as nossas necessidades sexuais ou financeiras nada mais é do que a ponta do iceberg, o que consiste no pecado original, pecado entre aspas, de satisfazer as nossas necessidades às custas de Deus. Adquirir uma individualidade, uma existência individualizada pela qual nós ansiávamos, jogando Deus do lado de fora, jogando Deus no lixo. Nossas vidas não são nada mais ou menos do que uma série de variações desse tema primordial, né? Então, o que a gente está fazendo aqui o tempo todo? Nós estamos satisfazendo as nossas necessidades através de algo que está do lado de fora, né? E se a gente for observar a vida dos santos, a vida dos monges, a vida dos iluminados, eles têm um denominador em comum. Eles precisam de muito pouco para ser felizes, porque eles passam a maior parte do tempo realizados em Deus, com a mente conectada com a mente de Deus, né? O próprio mestre fundador da Seichonoye, que é o mestre Masaharu Taniguchi, que eu amo, o próprio mestre, eu em 2021, vocês lembram quando eu tava lá no México? Foi 21, né? Quando eu tava lá no México, eu conheci um japonês lá e eu fui conversar com ele, né? Sobre a Seichonoye, perguntar se ele conhecia e tal. E aí ele falou pra mim que uma das coisas mais impressionantes a respeito do mestre lá é que o mestre, tudo que ele ganhou de dinheiro, de rios de dinheiro com a Seichonoye, ele ajudou todo mundo que ele pôde, ele não ficou com nada, né? Então, eu tô aqui condenando a vida material de jeito nenhum. Eu só tô mostrando pra vocês que à medida em que a gente vai se aproximando do estado de realização, o que nos nutre, o que nos deixa felizes, o que nos deixa alimentados, o que nos deixa em paz,
é o que tá dentro e não é mais o que tá fora, né? Mas eu não tô aqui pregando e dizendo a vocês que vocês têm que abandonar as necessidades materiais, não, tá? De jeito nenhum, não confundam. A gente tá muito antes dele, né? Ele tava num estado de realização. Vem cá, minha boneca, vem. Ô, minha boneca, você tá carente? Ô, mas tá muito carente, né? Então é disso que eu tô falando pra vocês, tá? Eu não vou ler tudo porque o vídeo já tá ficando muito grande. Aqui não é muito fácil de fazer o upload. Consequentemente, nós precisamos olhar para a intensidade que rodeia o sexo e o dinheiro dentro dessa estrutura, né? Como parte da estratégia do ego de enraizar a nossa atenção no corpo. Nesse sentido, isso serviu ao ego notadamente bem. O ego busca sempre inventar problemas onde não há nenhum problema. E o corpo e o mundo foram as respostas do ego àquilo que foi definido como um problema da mente, um campo de batalha que nos levaria à destruição. Por essa razão, o mundo foi feito para resolver o problema da culpa da mente. Mas então o mundo e o corpo, né, o mundo do ego e o corpo, com as suas múltiplas, com seus componentes múltiplos e complexos, se tornaram eles mesmos problemas, demandando soluções. Quanto mais intensa a nossa experiência do problema, mais intencionalmente nós nos focamos na solução desses problemas no nível do corpo, fisicamente, psicologicamente e socialmente. Lembrando que nós temos um ego, corpo, personalidade, né? Então nós temos privações emocionais, nós temos privações psicológicas, nós temos privações físicas, né? Eu acabei de comer um monte de coisa no café da manhã, daqui a 2, 3 horas eu tenho que almoçar. Você também, né? Uma vez mais, as mesas podem ser viradas sobre o ego quando nós vamos com Jesus e olhamos com ele, com Jesus, para o ego. E ele então nos ajuda a compreender que a intensidade não é causada pelo objeto do lado de fora, mas pela enormidade da culpa e do alto ódio do lado de dentro. Então essa frase eu quero que vocês copiem na agendinha, no caderninho, dia 23 de fevereiro de 2023. Tá? Então o problema, gente, não é o que tá do lado de fora. O problema é a culpa enorme, a abissal, o alto ódio que estão dentro das nossas mentes. Por quê? Porque acreditamos que pecamos. Se pecamos, temos culpa. Se temos culpa, temos medo. É a tríade ímpia: pecado, culpa e medo. Então Jesus nos ajuda a compreender que essa intensidade, né, do lado de fora, dessas faltas no nível corporal, fisicamente, psicologicamente, socialmente, não são causadas pelo objeto do lado de fora ou pela falta dele, mas pela enormidade da culpa e do alto ódio do lado de dentro. E a grande Louise Hay falou sobre isso lindamente em todos os livros dela, a começar pelo livro Você Pode Curar a Sua Vida, cujo PDF eu coloquei no nosso canal no Telegram, tá? E essas, por sua vez, são as defesas contra a intensidade do amor, que nos define verdadeiramente como filhos de Deus. E o ego quer se defender do amor. Por que o ego quer se defender do amor? Porque no amor de Deus, o ego se dissolve, né? O amor de Deus é como o sol em cima de uma pedra de gelo, que é o ego, né? Então quando você vai chegando com aquela pedra de gelo perto do raio de sol, pronto, desmoronou, derreteu, sem esforço nenhum, né? O ego se derrete. Quando a gente se apaixona, né, a gente não se derrete, a gente não sente as nossas barreiras se derretendo. Quando você tem um bicho de estimação e você ama esse bicho, você não se derrete com o bicho, com o seu filho, com o seu amado, com a sua amada? É isso. E o ego odeia isso, tá? Muito bem. Então eu vou parar aqui, porque se eu parar aqui eu vou começar uma outra sessão na qual a gente vai entrar num outro tema, e eu não tenho muita facilidade para fazer aqui o upload do vídeo se ficar muito longo.
Tá bom, meus queridos? Então vamos nos lembrar da nossa prática das lições de hoje, da gente lembrar de olhar para as nossas infâncias, pensando nessas lições de hoje. Eu não tenho pensamentos neutros, não os tinha na minha infância. Eu não vejo coisas neutras, não as via na minha infância. Eu não estou sozinha ao experimentar os efeitos do que vejo. Não estava sozinha na minha infância, vivia naquela ilusão coletiva lá com a minha família. Aquele delírio, né? Eu não estou sozinha ao experimentar os efeitos dos meus pensamentos, não estava lá na minha infância e eu estou determinado a ver, né? Então hoje eu estou determinada a ver a minha infância com olhos diferentes, né? Não é isso? Então, meus queridos, é isso. Amanhã, se Deus permitir, hoje eu pego o meu aviãozinho à noite e amanhã, se Deus nos permitir, já estaremos no Rio de Janeiro fazendo os vídeos com o nosso querido Aslan, o nosso guia espiritual de Um Curso em Milagres, tá bom? Amanhã a gente vai procurar trazer um pouco do que foi a experiência do seminário para vocês. Tá bom, meus amores? Então eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo imenso e, se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.